deitou para dormir e, em vez de descansar, ficou pensando um monte de coisas mirabolantes sobre o seu dia de amanhã? Como que vai ser o meu dia amanhã? Coisas que eu tenho que fazer, as coisas que eu tenho que comprar no mercado, ao dever da criança que eu preciso entregar amanhã. Isso é o pensamento acelerado. E todos nós estamos vivendo e sofrendo desses pensamentos. Hoje eu quero trazer para você algumas dicas e algumas coisas que podem te ajudar a lidar com esses pensamentos acelerados para aí tornar a sua vida um pouquinho mais leve e ajudar você a lidar melhor com os seus próprios sentimentos. Meu nome é Karine Mello, sou psicóloga, psicanalista e também sou escritora. E hoje eu convido você a pausar um pouco aqui e pensar um pouco sobre como você está lidando com seus próprios pensamentos. Os pensamentos acelerados nada mais são do que uma tentativa frustrada de controlar o incontrolável. Nós temos essa tendência a tentar controlar tudo ao nosso redor. É porque a gente tem medo da vida. E isso é uma verdade. Não dá para poder viver sem ter um pouquinho de medo, não é mesmo? Isso é até saudável. Mas o problema é quando esse medo de viver começa a ficar um pouquinho demais. Quando a gente entende que se a gente não controlar todas as variáveis ao nosso redor, a gente vai acontecer uma catástrofe. E, infelizmente, pensar demais não vai nos livrar dessa catástrofe. Ela vai acontecer você pensando muito ou não. O que nós podemos fazer é entender que na vida não podemos controlar, o mundo, não podemos controlar nada que acontece com a gente. O que nós podemos fazer é tentar, de alguma forma, estarmos um pouco mais em sintonia com a vida e entendemos que somos capazes de enfrentar qualquer desafio que vier. O excesso de pensamento é um mecanismo de defesa. Nada mais é do que uma ferramenta que nós criamos para poder tentar, aí, de certa forma, nos defender daquilo que nós imaginamos que vai acontecer. Muitas pessoas relatam isso no consultório. Se eu pensar em todas as variáveis que podem acontecer, então eu estarei mais preparado. Inclusive, esse é um comportamento que torna a pessoa até um pouco pessimista com a vida, porque nesses pensamentos que nós temos aí, a gente nunca pensa coisa boa. A maioria das vezes nós pensamos que alguma coisa muito ruim vai acontecer, E aí a gente se sente preparado para lidar aí com o futuro. Mas isso é só uma tentativa frustrada novamente de viver aí uma vida que não tenha problemas. Quem não gostaria, de ter uma vida que não acontece nada, que não tem problema nenhum? O problema é que muitas vezes a gente fica paralisado. A gente pensa em coisas tão mirabolantes que vão acontecer naquela apresentação que eu tenho que fazer na escola, ou naquela apresentação da faculdade que eu tenho que fazer, ou no trabalho que eu tenho que entregar alguma coisa importante. Quando pensamos demais, sempre pensamos coisas negativas. E isso faz com que, diante da vida, a gente fique paralisado. Como que eu vou fazer para viver se para mim tudo vai dar errado? Eu duvido que você, em algum momento, tenha pensado que alguma coisa vai dar muito certo. A maioria das vezes eu penso que alguém vai me cobrar alguma coisa ou que alguém vai me chamar a atenção. Eu nunca penso que alguém vai me fazer um elogio ou que alguém vai gostar do meu trabalho. Na maioria das vezes pensamos de forma negativa, porque nós temos dentro de nós esse carrasco que eu gosto de chamar de eu mesmo, que gosta de nos maltratar. Mas podemos lidar com isso com muita terapia e autoconhecimento. Eu sempre convido os meus pacientes a terem uma vida um pouco mais leve. E leveza não significa falta de problemas. Problemas todos nós vamos ter. Não vai existir um momento em que a gente não vai ficar livre de todos os problemas. O que a gente pode fazer é enfrentar, Ter essa coragem de enfrentar os desafios da vida de forma aberta, entendendo que eles fazem parte. Não vai ter um momento em que minha vida vai ficar super tranquila e eu vou viver super bem. Pensar demais é um hábito que aprisiona todo mundo. E olhar para dentro é muito necessário. Entender por que você tem essa necessidade de controlar tudo. E por que você acha que se você ficar pensando coisas negativas, a sua vida vai ficar melhor? Pelo contrário, cada dia que passa, esses pensamentos negativos eles vão tomando conta de você. E aí você se torna uma pessoa que vê tudo de uma maneira muito ruim. Isso também faz com que você fique um pouco distante da vida.
que você não consiga ver beleza, que você não consiga ver coisas positivas no meio do caos. Sempre tem os dois lados da moeda. Nem tudo é tudo bom, também nem tudo é tudo ruim. Existem sim nuances que a gente precisa observar. É possível que a gente consiga tirar sim de coisas muito ruins, coisas muito boas. Leveza não é sobre controlar tudo. Leveza não é sobre não ter problemas. Leveza é sobre parar de tentar controlar o fluxo natural da vida. Ele vai acontecer, você querendo ou não, você pensando muito sobre ele ou não. A única coisa que vai acontecer é você perder aí uma noite muito importante de sono. Então, talvez o que a gente precise mesmo é diminuir um pouco essa carga que chega para nós o tempo todo de que a gente precisa estar sempre no controle. Nós recebemos diariamente vários vídeos aí nas redes sociais falando com a gente: faça isso, faça aquilo, 5 coisas para você poder se livrar de vez dos problemas. Quando na verdade o que a gente precisa mesmo é de um pouquinho de calma, paz e tranquilidade. Quem não gostaria, né, de ficar ali numa casinha no mato? Todo mundo fala isso na internet. Meu sonho é morar no mato. Porque estamos vivendo um excesso muito grande de tudo. Quanto mais excesso, mais precisamos liberar, mais precisamos nos acalmar e mais precisamos desacelerar. Talvez procurar uma fórmula mágica para poder viver a sua vida seja o pior erro que você esteja cometendo. E talvez você veio para esse vídeo querendo também uma fórmula mágica. Felizmente eu não vou ter uma fórmula mágica para te dar. O que eu posso te dizer é: controlar pensamento é uma falácia. A gente não consegue controlar o pensamento. O que a gente pode fazer é, no máximo, argumentar com nós mesmos e pensarmos: por que eu estou pensando isso? E por que eu estou pensando de maneira tão negativa em relação à minha vida? E qual sofrimento eu tenho dentro de mim que me faz ver o mundo dessa forma? Aí talvez a gente possa dar um passo mais em direção a essa leveza que queremos tanto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comenta e compartilhe com aquele seu amigo que também pensa demais e precisa desacelerar um pouquinho. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!